Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar um pouco sobre arminianismo. Geralmente, quando ouvimos a palavra arminianismo, normalmente pensamos imediatamente no grande debate soteriológico a respeito da predestinação, eleição e livre-arbítrio. Mas antes de existir um sistema teológico chamado arminianismo, existiu um homem chamado Jacó Armínio, um pastor reformado, professor de teologia, piedoso e estudioso das Escrituras, que viveu em uma das épocas mais intensas da história do protestantismo. Jacó Armínio, conhecido em latim como Jacobus Arminius, nasceu por volta de 1559 ou 1560 na pequena cidade de Udewater, nos Países Baixos. Não sei se é assim que pronuncia. Seu nome de nascimento era Jacobo Hermazon. A forma Jacobus Arminius era apenas a versão latinizada do seu nome, algo muito comum entre os estudiosos daquela época. Sua infância foi profundamente marcada pelo sofrimento. Seu pai morreu quando ele ainda era muito pequeno. Mais tarde, em 1575, durante os conflitos entre os Países Baixos e o domínio espanhol, sua cidade natal foi invadida, sua mãe, seus irmãos e a grande parte da população foram mortos naquela ocasião. Armínio ficou praticamente sozinho no mundo, ainda muito jovem. Apesar dessas tragédias, ele recebeu a ajuda de pessoas que reconheceram sua inteligência e seu potencial. Armínio estudou em Utrecht, Marburgo e, posteriormente, na recém-fundada Universidade de Leiden. Ali, recebeu uma sólida formação humanista e teológica. Depois disso, Armínio foi enviado para Genebra, onde estudou sobre a orientação de Teodoro de Beza, um dos principais sucessores de João Calvino. Também passou pela Universidade de Basileia, destacando-se como um aluno extremamente capacitado, viu, gente? Armínio era intelectual. É importante perceber que Armínio não foi formado fora da tradição reformada. Muito pelo contrário, ele estudou com alguns dos mais respeitados teólogos calvinistas daquele período, conhecia profundamente as obras de Calvino, Beza e de outros pensadores protestantes daquele período. Depois de concluir seus estudos, Armínio retornou aos Países Baixos. Em 1588 foi ordenado ao ministério e tornou-se pastor da Igreja Reformada de Amsterdã. Durante aproximadamente 15 anos exerceu ali um ministério respeitado. Era conhecido como um pregador dedicado, um pastor cuidadoso e um estudioso competente das Escrituras. Em 1590 casou-se com Lisbeth Reael, pertencente a uma família influente de Amsterdã. O casal teve vários filhos enquanto cuidava de sua família e de sua casa. Armínio também começou a participar dos debates teológicos que estavam acontecendo dentro do protestantismo holandês. E foi nesse contexto que surgiu a grande controvérsia de sua vida, a doutrina da predestinação. Alguns teólogos reformados ensinavam que antes mesmo da criação, Deus havia escolhido determinadas pessoas para a salvação e deixado as demais em sua condenação. Armínio começou a questionar
algumas dessas explicações, especialmente aquelas que, em sua opinião, poderiam apresentar Deus como autor do pecado ou enfraquecer a responsabilidade humana diante do Evangelho. Mas é importante esclarecer uma coisa: Armínio não rejeitava em hipótese alguma a soberania de Deus. Ele também não negava a gravidade do pecado ou a necessidade absoluta da graça de Deus na vida do pecador. Armínio acreditava que o ser humano, depois da queda, estava espiritualmente incapacitado para voltar-se para Deus por suas próprias forças. Em outras palavras, o homem não poderia salvar a si mesmo. Também não poderia produzir fé sozinho. Para Armínio, a salvação continuava sendo inteiramente uma obra da graça de Deus. Entretanto, ele afirmava que Deus concedia uma graça que despertava, capacitava e chamava o pecador. Essa graça tornava possível a resposta humana ao Evangelho, mas segundo Armínio, ela também poderia ser resistida. Armínio defendia ainda que a eleição deveria ser compreendida em Cristo. Deus havia determinado salvar aqueles que pela graça crescem em Jesus e permanecessem unidos a Ele. Assim, a fé não seria a causa merecedora da salvação. Ela seria a condição pela qual a pessoa recebe os benefícios conquistados por Cristo. Armínio também acreditava que a morte de Jesus possuía valor suficiente para todas as pessoas. Por isso, o Evangelho deveria ser anunciado sinceramente a todos. Contudo, os benefícios da obra de Cristo seriam recebidos apenas por aqueles que crescem. Quanto à possibilidade de um verdadeiro cristão abandonar definitivamente a fé, Armínio foi mais cauteloso do que muitos imaginam. Ele reconheceu que esse assunto precisava de uma investigação bíblica mais profunda. Por isso, não chegou a apresentar uma conclusão tão definitiva quanto alguns de seus seguidores apresentariam depois. Em 1603, Armínio foi nomeado professor de teologia na Universidade de Leiden, uma das instituições mais importantes dos Países Baixos. Foi ali que suas diferenças com o professor Francisco Gomarus se tornaram públicas. Gomarus defendia uma forma mais rígida da doutrina reformada da eleição. Armínio, por sua vez, defendia uma eleição relacionada à união com Cristo e à fé prevista por Deus. Os dois professores passaram a representar posições diferentes dentro da mesma igreja reformada. O debate não permaneceu apenas no ambiente acadêmico, logo igrejas, pastores e autoridades políticas começaram a tomar partido. Armínio foi acusado de ensinar doutrinas próximas ao catolicismo, também foi acusado de negar as confissões reformadas e de esconder suas verdadeiras crenças. Ele rejeitou essas acusações e em 1608 apresentou publicamente sua famosa Declaração de Sentimentos. Nesse documento explicou suas convicções sobre predestinação, providência, livre-arbítrio, graça, perseverança e justificação. Armínio procurou mostrar que desejava discutir determinadas formulações teológicas, mas que continuava comprometido com as Escrituras e com as principais doutrinas da fé cristã. Entretanto, sua saúde começou a enfraquecer depois de um longo período de enfermidade, somado às intensas pressões ministeriais e acadêmicas. Jacó Armínio morreu em Leiden no dia 19 de outubro
outubro de 1609. Ele tinha aproximadamente 49 anos, muito novo, pouco tempo de ministério. Armínio morreu antes de ver o desenvolvimento completo da controvérsia que levaria seu nome. Em 1610, um ano depois de sua morte, seus seguidores apresentaram um documento chamado Remonstrância. Nesse documento, organizaram suas crenças em 5 artigos. Esses artigos tratavam da eleição condicional, da extensão da expiação, da corrupção humana, da possibilidade de resistir à graça e da perseverança dos santos. Anos mais tarde, em 1618 e 1619, o Sínodo de Dort rejeitou os artigos dos remonstrantes. As respostas formuladas naquele sínodo ficaram conhecidas posteriormente como os 5 pontos do arminianismo. Por isso, é importante não atribuir automaticamente a Jacó Armínio tudo aquilo que os arminianos posteriores ensinaram. O próprio Armínio morreu antes da apresentação dos 5 artigos da remonstrância. Também morreu antes do Sínodo de Dort. Seu pensamento era profundamente marcado pela tradição reformada na qual havia sido educado. Ainda assim, ele discordava de algumas explicações reformadas sobre predestinação e graça. Jacó Armínio permanece como uma das figuras mais importantes e controversas da história da teologia protestante. Para alguns, foi um defensor necessário da responsabilidade humana e da sinceridade do chamado do Evangelho. Para outros, suas ideias enfraqueceram a doutrina reformada da soberania de Deus na salvação. Independentemente da posição adotada, sua influência é inegável. Seu pensamento atravessou os séculos, influenciou os remonstrantes, o movimento metodista de John Wesley e diversas tradições evangélicas ao redor do mundo. Conhecer a verdadeira história de Jacó Armínio nos ajuda a compreender que o debate entre calvinismo e arminianismo não começou apenas com frases prontas ou com 5 pontos colocados em oposição. Esse debate nasceu dentro de um contexto histórico muito complexo, um contexto envolvendo homens que levavam seriamente as Escrituras, a Igreja e a doutrina da salvação. Armínio não desejava colocar o ser humano no lugar de Deus. Seu propósito declarado era preservar ao mesmo tempo a soberania de Deus, a bondade de Deus, a centralidade de Cristo, a necessidade da graça e a responsabilidade humana diante do Evangelho, concordando ou não com suas conclusões. Jacó Armínio precisa ser conhecido pelo que realmente ensinou, e não apenas pelas caricaturas construídas ao longo da história. Se você gostou desse vídeo, se edificou, se te esclareceu em algum momento a respeito da história desse grande homem de Deus piedoso, curta o vídeo, comente, compartilhe e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.